gente teve um cuidado muito... Acho que a palavra é cuidado mesmo, assim, que as memórias dessas pessoas, desses caboclos que são etnias que são sempre marginalizadas, que essas memórias fossem enaltecidas. E de contar essas histórias, que são histórias de medo, que são histórias de experiências que as pessoas tiveram no lugar onde elas vivem, com cuidado e com um cuidado poético, né? Então, o que a gente tenta no Visagem é que as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo tenham experiências estéticas, poéticas com as memórias dessas pessoas. Ela conseguiu correr e subir na árvore, só que aquele bicho ainda veio correndo assim e conseguiu aguentar um pedaço da saia vermelha que ela estava usando. Diz que o bicho arrancou um pedaço da saia e se enfiou no mar. Bom, eu acho que o conto, né, a literatura de tradição oral, ela realmente fala sobre o seu lugar. Acho que às vezes, hoje em dia, a gente está tanta dificuldade de pensar o local, de pensar aquilo que nos identifica com aquele lugar, o lugar onde a gente vive. E eu acho que os contos, eles têm esse poder de fazer com que a gente pare um pouquinho, silencie esses ruídos externos e veja o que realmente nos identifica com aquilo. Então, o conto, né, de cada lugar que a gente... Às vezes eu vou buscar um conto em algum lugar, ele tem uma característica, depois eu vou em outro país, escuto o mesmo conto, mas com características diferentes, características do local. E isso, automaticamente, na hora que eu escuto, eu já entendo por que naquele lugar é um elefante e não uma onça, por que é uma mulher e não um homem, uma criança. Então, acho que realmente o conto, ele traz o que é o lugar e junto com ele toda a sua história, sua memória, as pessoas que andaram por ali. Eu acho que a cultura, ela nasceu com a tradição oral, né? Ela nasceu com a contação de histórias. Depois veio a escrita, então manter e preservar essa cultura de contar histórias, você preserva a cultura, você preserva o jeito de falar, a expressão daquela região, daquele povo, de qualquer povo, e isso é bem legal. E trazer isso para o palco com uma linguagem diferente de teatro, mesclar os dois é bem interessante. Eu vim aqui buscar o sal que a senhora me deu. Então esse aí quase dava para ter certeza que ele era lobisomem. Branco de noiva, a festa. Ela queria chegar na igreja montada a cavalo. Eu acho que dizem bastante sobre a cultura, sobre o que as pessoas vivenciaram diante a vida delas, o que elas passaram. E aí eu até comentei com a artista que eu lembrei da minha avó, que ela também contou a história para nós e conta às vezes quando a gente vai lá na casa dela, ela conta algumas histórias, contos pra gente. A minha outra avó conta alguns contos mais sombrios assim, e aí traz algo familiar e é importante também para valorizar a cultura, para disseminar para as novas gerações, para trazer aquilo que eles vivenciaram. Ponto que ninguém mais ia lá.